Olá, eu sou a Andressa Caneja, a gente está começando hoje mais um Mundo Pós-Pandemia. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. A gente vai falar hoje sobre letras, a área de letras. A gente viu que o papel do professor foi primordial, está sendo primordial nesse momento, e a gente vai falar um pouquinho dessa área. Hoje eu estou aqui com o diretor do Centro de Teologia e Humanidade da UCP, professor e mestre Leandro Rodrigues, que também é o nosso coordenador do curso de letras, e com a professora mestre Aline Neves. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como vai funcionar a área de letras a partir dessas transformações por conta, né, da pandemia e do isolamento social. E aí eu já começo perguntando para vocês, ficou muito evidenciado para a gente o papel do professor na vida de qualquer pessoa, né? Como é que fica para a área de letras, né, da licenciatura, a partir desse momento? Assim, como eu venho comentando com os alunos e tenho comentado de maneira geral, a questão da presença do professor ficou, como você disse, ficou muito claro o quanto a gente necessita da presença do professor. Acho que mais do que nunca está muito claro que informação é diferente de formação. Cada vez mais as pessoas têm informação, mas elas não sabem o que fazer com ela. E diante dessa situação da pandemia, ficou muito claro que a presença do professor serve como realmente um mediador, aquele que vai conseguir dialogar e trabalhar tanto com o aluno quanto com o conteúdo, fazendo essa mediação e esse diálogo. Eu costumo sempre brincar com os alunos, o professor não é aquele que sabe mais, é aquele que por algum motivo aprendeu antes e agora ele compartilha aquilo que ele aprendeu. Então, acho que ficou muito evidente o quanto o papel do professor é importante, porém, o quanto também é importante que o aluno tenha consciência de que não podemos aceitar tudo que nos é passado e que aí o professor entra para poder fazer e efetuar esse diálogo. Concordo plenamente com o Leandro. Acho que o professor ele entra como um mediador nesse processo. Na verdade, no processo todo de educação, independente se ela é uma educação à distância, se ela acontece remotamente, se a gente vai utilizar outras ferramentas, esse processo ele precisa ser entendido tanto pelo aluno quanto pelas escolas, pelas instituições de ensino de maneira geral, enxergando o professor como esse mediador, né? Então, a gente vai mediar esse processo de ensino-aprendizagem e a gente precisa tanto da predisposição do aluno. Acho que, né, em tempos em que a gente pensa do trabalho de maneira remota, né, e a educação de ensino à distância e utilizando essas ferramentas, a gente precisa de uma predisposição maior do aluno. Se a gente está falando de alunos numa universidade, essa predisposição naturalmente já é maior, né? Agora, o profissional de letras atuando, por exemplo, numa escola de ensino fundamental, de ensino médio, a gente também tem que pensar nas habilidades socioemocionais, né? No fato do professor, ele não vai mediar apenas conteúdos, ele vai mediar relações, vai mediar a relação do aluno com esses conteúdos. Então, acho que isso também é muito importante. Nesse momento, a gente viu como que a internet e a tecnologia pode contribuir bastante, né, para todas as áreas, e acredito que para letras não foi diferente. O que vocês destacam que, para a área de letras, trouxe de benefícios essa questão da internet, dessas ferramentas tecnológicas? Bom, vou falar dentro da área porque no curso de letras eu dou literatura e a Aline língua portuguesa. Então, nós temos, na verdade, o curso de letras dentro da área específica fundado em três bases, né? Que é a literatura, a linguística e a língua portuguesa. A professora Deise dá a linguística. Dentro da área de literatura, e aí a Aline pode depois acrescentar dentro da área de língua portuguesa, tem sido muito, muito claro o quanto nós podemos utilizar os elementos da internet como algo em nosso benefício. Muitos vídeos, muitas entrevistas, muitos estudos, artigos, em que em que os alunos, porque já era uma prática comum, Andressa, em nossas aulas, enquanto eu estou falando, por exemplo, de Machado de Assis, eu citar, olha, lá tem um vídeo do Machado de Assis na TV Escola, muito bom, que vale a pena, e o nome do vídeo é tal. Tem um artigo
muito importante. Só que agora, a vantagem é que na hora que eu estou falando com o aluno, e isso às vezes mesmo é de uma pergunta, o aluno me pergunta, mas por exemplo, quando que começaram a falar que Capitu traiu ou não traiu? Isso tem um artigo escrito por fulano de tal, e aí eu vou lá, busco o artigo escrito por fulano de tal, mando o link na mesma hora. Então, novamente, o professor mediando essa situação toda, tá? O professor mediando essa situação toda e o professor fazendo com que essa situação, essa possibilidade ficasse mais palpável. E aí nós temos o vídeo, nós temos artigos, nós temos entrevistas e conseguimos, muitas vezes, até acesso direto com alguns escritores, que é algo que nos facilita. Então, dentro de literatura mudou muita coisa porque eles começaram a enxergar a internet, não apenas como um lugar onde eles podem buscar o resumo de um livro, por exemplo, informação sobre a criação de uma personagem. Não, ali você tem uma fundação fundamentada, uma informação fundamentada, mas, novamente, com estudo direcionado pelo professor. E aí o diálogo é muito importante. Eu comentei com você, estava em uma aula e aí estávamos falando sobre Jorge de Lima. E ao assistirmos a uma entrevista, o entrevistado só queria falar bem de determinadas coisas, mas um dos pontos do Jorge de Lima não apareceu naquela entrevista. E aí os alunos, quando nós voltamos, o aluno fala, caramba, professor, eles não falaram daquilo que nós lemos em fulano. Exatamente, para estabelecer e trabalhar esse senso crítico, isso tudo. Tá? Fica à vontade, Aline. Na língua portuguesa não foi diferente. Na verdade, eu acho que o grande ganho, né, nesse momento, se é que existe algum ganho, né, mas do ponto de vista da utilização dessas ferramentas, é que aproximou mais o professor e os alunos dessas ferramentas. Então, ferramentas que antes a gente não usava em sala de aula, mas que poderíamos usar, estão sendo usadas agora nesse trabalho remoto. Então, e eu ainda ouso dizer que eu acho que a gente ainda vai usar por muito tempo todas essas ferramentas, inclusive na educação pós-pandemia, né? Depois que, enfim, houverem as modificações, alterações e voltarmos para o presencial, eu acho importante que a gente continue utilizando essas ferramentas em sala de aula, né? Então, a gente tem vários recursos, como Google Classroom, montar salas de aulas remotas, postagem de materiais, né? Na UCP a gente usa a plataforma do Moodle, que é super rica, a gente consegue criar tarefas, criar avaliações, criar fóruns de debate, de discussão. Então, a gente consegue estender para além daquele momento da sala de aula o processo de ensino-aprendizagem. Eu acho que isso é um ganho muito importante para a educação, porque você continua estudando, mesmo que aquele momento ali, daquele encontro com o seu professor tenha se encerrado, você consegue disponibilizar muitos materiais e muita informação de qualidade para os seus alunos. Você pontuou uma coisa muito interessante, que é a questão por conta das aulas remotas, muitos professores, até mesmo os próprios alunos, tiveram que se adaptar e aprender e muito rapidamente a utilizar essas ferramentas. O que para eles, muito possivelmente, abre um novo campo de atuação. A gente fala muito em teletrabalho, né, em todas as áreas, como uma nova tendência. Para letras, a gente também pode falar disso, de uma nova tendência por conta desse teletrabalho, abrir uma nova opção para esses professores? Eu vejo isso sim, Andressa. Eu vejo a possibilidade, primeiro, daqueles que são empreendedores e querem abrir seus canais por meio de mídias, de tirar dúvidas. As pessoas que têm dado aula particular, porque aí ficou muito evidente de que não é necessária a presença física do professor para tirar a dúvida do aluno, e aí abrevia, e aí há uma economia de tempo, há uma economia de gastos, há uma economia de uma série de coisas. Ficou muito evidente também essa situação toda que dessas criações desses vídeos como tutoriais para auxiliar, e aí constantemente as pessoas entram em contato conosco para saber se aquilo está bem escrito, se aquilo tem algum problema na parte da construção textual. Então, nós temos assim uma gama muito grande. A Aline, como trabalha com a parte de redação publicitária, talvez possa falar ainda mais, porque vai mexer muito nesse meio. Eu ia até perguntar isso, assim, com essa ampliação também, por conta do aumento no uso da internet, das redes sociais, se a gente também não amplia os nichos, como, por exemplo, a redação publicitária.
Eu acho que duas vertentes aí para letras que acho que crescem com essa questão do trabalho remoto. A parte de educação mesmo, né? Para a produção de cursos, páginas, como o próprio Leandro falou, páginas que discutam literatura, discutam língua portuguesa, enfim, páginas da sua área mesmo de atuação e voltadas para o ensino. O próprio trabalho do professor, né, à distância, eu acho que se aprimora ainda mais, porque a gente foi impulsionado a utilizar essas ferramentas de maneira mais intensa, então isso faz com que o nosso trabalho seja, né, cada vez melhor nessa área e a gente vai se aprimorando e a procura por esses cursos também cresceram. Né? Procura por cursos de aprofundamento em determinadas áreas também cresceram. Então, eu acho que essa é uma frente. Dentro da redação publicitária, acho que a busca também por pessoas, né, por profissionais que trabalhem remotamente vai crescer, já está aumentando bastante, acho que nesse período. Primeiro porque as marcas tiveram que se reposicionar durante esse processo. Então, assim, não dá mais para escrever a mesma coisa, não dá mais para produzir as mesmas campanhas. E aí o profissional de letras nesse suporte ou de produção, de redação publicitária, né, ele entra como uma peça-chave no processo de marketing digital, porque as marcas estão precisando se reposicionar e construir, pensar completamente fora da caixa mesmo e diferente do padrão que estava sendo utilizado hoje. Cada vez mais a gente utiliza, enfim, os influencers, os digitais influencers na sua própria casa, né, já que a gente não pode sair. Enfim, vários recursos estão sendo utilizados para aproximar mais o público das marcas e dos produtos. E aí um profissional de texto nessa área é extremamente necessário para fazer essas adaptações e para poder conversar com quem está do outro lado, né? E aí o profissional de letras entra com essas habilidades, com certeza. E aí, com essas transformações todas, qual o conselho que vocês dão para o estudante de letras, até quem quer ingressar em letras e para o estudante, para ele se aprimorar e agregar na formação dele e ele estar mais preparado para esse cenário que ele vai encontrar? Olha, Andressa, eu recebi de alguns alunos esses dias que muitos estão aproveitando esse momento para fazer cursos, muitos estão aproveitando esse momento para poder ler mais. E assim, eu falo com eles, se você tem a oportunidade e a disponibilidade de fazer isso, faça-o. Né? E o meu conselho é que, assim, diante dessa situação toda, não imaginem que tudo que está na internet é verdadeiro. Esse é o primeiro ponto. Você tem que ter o senso crítico. Nós estamos agora com essa situação toda do que é verdade, do que não é na mídia, e a gente não vai nem entrar nessa situação, mas mais do que nunca eles têm agora esse pensamento, que eles começam a observar que nem todo conteúdo postado é um conteúdo que de fato seja verídico, e aprender também que agora eles passam a ter uma possibilidade de um novo campo, como a Aline colocou. E aí, como tem esse novo campo, você tem que se adaptar, você tem que buscar, você tem que entender, porque como tudo é muito novo, Andressa, ainda não temos estudos sobre isso. Então, o que nós temos são, como é que eu posso dizer, o nosso feedback é apenas pela sensibilidade, não é de nada teórico ainda. Em breve, nós vamos ter uma enxurrada de informações teóricas sobre esse momento que nós estamos vivenciando. Tudo isso que está agora na prática, em breve vai estar teorizado em algum lugar. Mas, por enquanto, é que eles tenham a sensibilidade de sempre tentar, assim, compreender o momento, compreender o outro, compreender a circunstância e sempre. Duvidou? Tem que questionar, tem que conversar, buscar quem você conhece. Quantas vezes a Aline foi minha aluna, eu vivia falando isso. Me tragam. Se eu não souber, eu vou pesquisar, porque o professor não sabe tudo e nem tem o dever e o poder de saber tudo, mas o professor está ali exatamente como essa questão da mediação. E você vai às fontes... né? Exatamente, você vai às fontes que você julga segura. Então, essa seria a minha sugestão para eles saberem que é um momento novo, que você pode ganhar muitas coisas, mas por enquanto não temos nada teórico fundamentado sobre isso. Só complementando, acho que com certeza a gente vai sofrer algumas transformações aí durante e após esse processo. Acho que agora quem quer ingressar nessa carreira ou em qualquer outra carreira, em qualquer área, tem que investir muito em pesquisa, pesquisar o mercado, pesquisar os impactos desse momento
nas profissões, porque a gente vai ter modificação, sim. Acho que cada vez mais a gente vai tornar o nosso trabalho mais próximo, né? Não extinguindo o presencial, mas usando mais a tecnologia, mais ferramentas. Então, acho que é um momento da gente se adaptar mesmo a toda essa tecnologia que está na nossa mão. Então, buscar informação em relação a isso. Acho que a gente vai se aproximar mais também do trabalho remoto ou trabalhar próximo de casa. Enfim, a gente vai buscar vencer as dificuldades que foram impostas por esse conflito, né? E mesmo em outros momentos, para que a gente possa estar preparado. E, enfim, investir também, eu acho que, como eu comentei lá no iníciozinho, quando a gente começou a falar, acho que no campo da educação, enfim, em todas as profissões, investir em habilidades socioemocionais, que é a forma que a gente tem de enfrentar qualquer crise, né? Qualquer situação adversa. E isso é muito importante. Eu acho que as empresas, as escolas, os profissionais precisam investir mais em habilidades socioemocionais para conduzir aí os trabalhos. Eu queria muito agradecer a presença de vocês e a contribuição de vocês para ajudar um pouquinho, levar um pouquinho mais de informação que ajude na formação dos nossos estudantes. Tá bom, Andresa. Sempre que precisar, estamos à disposição, Andresa. Muito obrigado. Muito obrigada, viu, Andressa? Muito obrigada. Foi um prazer. A gente fica aqui com mais um Mundo Pós-Pandemia. Deixe seu comentário, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Também não deixe de conferir os nossos vídeos no nosso canal.